tarde a todos. Eu vou ficar mais à frente aqui para ficar mais próximo de vocês, que eu acho que esse momento a gente tem que buscar mesmo até esse contato mais direto, enfim, e estabelecer o olho no olho. Eu quero agradecer inicialmente ao convite feito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, especialmente pelo Dr. Cássio Colombo, na direção da Escola Judicial. Agradecer ao Dr. Aramis, que gentilmente está aqui conosco hoje, nos prestigiando, e agradecer a presença de todos vocês, dizendo que esse é um momento único de nós trocarmos experiência. Nós não temos nenhuma intenção de dizer ou de trazer aqui para vocês algo que é taxativo, é fechado, porque esse tem sido o nosso modo de atuar lá no Conselho, sempre nessa perspectiva de que juntos, eventualmente, possamos pensar em coisas e melhorias e buscar momentos em que a gente tem esse aprimoramento. Então, sem mais delongas, vou partir para o propósito dessa tarde, mas eu queria, antes disso, só saber de vocês em que unidades, mais ou menos, que o pessoal que está aqui nessa tarde atua. Qual que é a auditoria? Eu sei que é na escola, né? A nossa Camila da Matra. Aqui. Ok. Ok. Também. Engenharia. Também. Oh, muito bem-vindo. Ah, ótimo. Que bom, gestão documental, muito bem. Eu estou dizendo isso muito bem porque, né, como é um curso de orçamento ou uma palestra para falar de orçamento, para vocês virem como é importante todas as áreas estarem congregadas nessa temática. Aqui é informática, também, financeira. Vamos lá para trás, lá. Gabinete administrativa. Ótimo. Financeiro. Orçamentário, sim. Ok. Também. Que bom. Muito bem. Comunicação. Gabinete, lá atrás. Já vi que sindicato de servidores, né? Lá vem demanda, quer ver? Já até se imagina o quê? Lá, o de azul. Licitações. Também. Orçamento. Ok. Gabinete. Ótimo. Ok. Muito bom. Saúde. Também. Gestão de pessoas. E aqui a gente já sabe a Tânia. Muito bem. Olha, estou muito feliz de ver essa variedade. Na verdade, a gente tem conversado sistematicamente no Conselho a respeito de que passou o tempo de que orçamento era responsabilidade da área específica, né? Você tratava a temática, você procurava o setor financeiro, orçamentário, e isso ficava muito restrito àquele âmbito, e as pessoas diziam: eu não quero orçamento, é com eles lá. Não fala sobre isso aqui com a gente, porque é a unidade que responde, né? Nós temos visto cada dia mais que orçamento demanda, administração orçamentária demanda um compromisso desde o início da cadeia até o final dela. Desde a unidade lá que está demandando, que tem a necessidade, até lá no final, quando você realmente ordena a despesa, você realiza o pagamento, você tem entrega desse material, né, tudo dentro do programa de compras. Então, é com muita alegria que a gente vê todas as diversas unidades aqui juntas, porque representa bem esse espírito
de como nós temos que tratar o orçamento nesse âmbito mais generalizado mesmo. Qual que é a minha intenção aqui? Nós resolvemos dividir em 2 momentos essa tarde. Este primeiro momento, eu pretendo trazer para vocês um cenário geral sobre a Justiça do Trabalho do ponto de vista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por que isso? Porque muitas coisas que aconteceram no orçamento têm reflexo direto nessas ações, ou muitas dessas ações refletem diretamente no orçamento. Então, é uma via de mão dupla. Como nós entendemos importante, ao tratar de orçamento, não falar somente sobre o prisma daquelas regrinhas, olha, porque tem o plano plurianual, tem a lei de diretrizes orçamentárias, tem a lei orçamentária e vai tratando da execução. Então, nós vamos fazer um apanhado e, no segundo momento, a doutora Kátia falará mais realmente da área específica, mas de uma forma bastante didática, para trazer também o que tem acontecido especificamente com relação à área orçamentária. Então, vamos lá. Essa imagem é de um arquipélago, próximo às Filipinas. E por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Para ilustrar como que nós víamos a Justiça do Trabalho até 2015. Essa, para nós, era a figura representativa, vamos dizer, quando a gente tratava de supervisão. Porque cada uma dessas ilhas aqui representa, né, um Tribunal Regional do Trabalho. Por que isso? Porque os tribunais realmente vinham com esse tipo de administração, porque havia e há a autonomia de cada um deles, mas, de fato, tinha a proposta orçamentária de cada tribunal, a forma de gerir de cada tribunal e uma coordenação acontecendo pelo Tribunal Superior do Trabalho. A partir da Emenda Constitucional 45, em 2004, nós tivemos a inserção na Constituição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem a missão constitucional de supervisionar a Justiça do Trabalho nos seus aspectos administrativo, financeiro, contábil, patrimonial. Então, o que acontece a partir daquele instante ali? O Conselho passa a ser o órgão central do sistema da Justiça do Trabalho. Aliado a isso, o fato de termos a Emenda Constitucional 95, editada em 2017, traz a centralização, vamos dizer assim, ou o entendimento cada vez maior de que o orçamento da Justiça do Trabalho é um orçamento. Porque, se a gente trabalha com limites orçamentários, e nós temos o limite único da Justiça do Trabalho, nós temos que sempre considerar esse limite no atendimento das necessidades individuais de cada um dos tribunais. Então, eu tenho os limites individuais e tenho o limite geral. E quem é que está olhando para tudo isso? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, em 2015, final de 2015, tivemos a nossa proposta orçamentária afetada substancialmente por um corte levado a cabo por um deputado, inclusive aqui da terra de vocês, infelizmente, deputado Ricardo Barros, que, naquela oportunidade, decotou da Justiça do Trabalho um valor aproximado de 750 milhões de reais. Esse corte que foi realizado em 2016 é substancial, e tudo que veio de lá para cá, por isso eu estou colocando aqui para vocês, para a gente compreender por que nós chegamos, como chegamos nesse momento que nós estamos hoje. Embora nós tenhamos a Emenda Constitucional 95 sido editada em final de 2016, né, Kátia? Final de 2016, nós, Justiça do Trabalho, já sofremos um corte muito antes dos demais ramos do Poder Judiciário, porque nós experimentamos a dificuldade financeira um ano antes. Então,
Só para vocês terem uma ideia, em projetos, nós tivemos cerca de 90% do nosso investimento cortado, 25% do nosso custeio. E o custeio é aquela atividade do dia a dia, né? É ali onde que a gente paga os contratos de natureza continuada, manutenção do tribunal, é o sangue correndo nas veias mesmo, está aqui no custeio. De um dia para o outro, na verdade, em curtíssimo tempo, curtíssimo prazo, nós tivemos que nos adequar a essa nova realidade que nos tirava 25% mais ou menos do custeio. Naquela oportunidade, nós tínhamos como uma situação concreta o fato de que o Tribunal de São Paulo, por exemplo, ele não conseguiria sobreviver ao mês de setembro de 2016. Ele fechava as portas, literalmente. Nós não tínhamos condições de custear os contratos de natureza continuada do tribunal, não havia como aportarmos recurso exatamente em face desses cortes que nós sofremos. E por quê? Porque, como foi abrupto, nós não nos preparamos para isso, nós não tínhamos como remanejar, nós não tivemos espaço de trabalhar uma proposta orçamentária que pudesse, eventualmente, contemplar um remanejamento entre tribunais. Então, do jeito que o deputado compreendeu finalizar esse corte, foi realizado e nós ficamos ali tentando nos salvar de alguma maneira. Em meados de 2016, por que eu coloquei esse momento aqui? Porque este momento é importantíssimo. Este momento significa praticamente um divisor de águas na administração da Justiça do Trabalho. Porque, compreendendo que nós tínhamos uma situação de extrema dificuldade, em que nós tínhamos tribunais que conseguiam se administrar naturalmente até o final do ano e tribunais que não. O então presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives, solicitou uma reunião com todos os presidentes dos 24 tribunais regionais do trabalho, que se reuniram a uma mesa para que pudéssemos estudar remanejamento orçamentário dentro da Justiça do Trabalho para atender às nossas necessidades. E foi nesse intuito que todos se reuniram lá, e, naquela oportunidade, nós fizemos aquela famosa colcha de retalhos, né? Estica para lá, estica para cá, puxa o cobertor para um lado, puxa para o outro, para que nós conseguíssemos realizar uma distribuição que pudesse atender a necessidade de todos os tribunais. Por que essa reunião foi realizada? Porque nós conseguimos a edição de uma medida provisória 740, que nos abriu a possibilidade de utilizar a remuneração dos depósitos judiciais que nós tínhamos em nossas contas como para que pudéssemos manter as atividades rotineiras dos tribunais. Ali, naquela oportunidade, nós tivemos mais ou menos 350 milhões. E por que eu friso que a movimentação que foi autorizada foi a respeito da remuneração dos depósitos judiciais? Porque nós não tivemos, naquele momento, recursos do Tesouro, diretamente do Tesouro. Ainda que conseguíssemos nos salvar, entre aspas, naquele momento, foi com recursos próprios. E o Ministério, então, na época, o Ministério do Planejamento, que encaminhou a consulta, da Fazenda e Planejamento, eles encaminharam a consulta ao TCU, porque o presidente da República, então, disse que somente assinaria uma medida provisória para a Justiça do Trabalho, ainda que com recursos próprios, para uso de recursos próprios, se nós conseguíssemos que o TCU dissesse que nossa situação era emergencial a tal ponto de fazer jus à edição de uma medida provisória. E por que isso? Porque, no ano de 2016, houve o impeachment da presidente, a presidente Dilma, e uma das medidas provisórias que estava sendo questionado pelo TCU como não atendendo os requisitos constitucionais, que levou a CPI da presidente,
era para contemplar a Justiça do Trabalho. Então, quando o Michel Temer assumiu, ele diz, olha, eu não assino, porque a outra já foi empichada lá por conta da medida provisória. Uma das medidas provisórias era da Justiça do Trabalho. Embora a nossa não tivesse absolutamente nada de irregular, estava dentro do trâmite, acontecia todos os anos, já era praxe, mas, enfim, fato é que até o nosso servidor, lá da coordenadoria, na época coordenadoria, hoje secretaria, foi arrolado até como testemunha na CPI, teve que ir ao Congresso, teve que depor e tudo mais nessa história. Então, assim, havia realmente uma resistência. O TCU, e nós tivemos muitas reuniões lá, se convenceu que a situação da Justiça do Trabalho era tão grave, tão séria, a ponto de autorizar a edição de uma medida provisória. E, nesse sentido, foi que decidiu, no seu colegiado, autorizar, e, com base nessa decisão, então, o presidente da República acabou por assinar a medida provisória 740, que nos deu essa possibilidade. Esses 350 milhões abertos lá, somados a mais alguma coisa depois na MP 750, foram os recursos que possibilitaram que nós fôssemos até o final do ano de 2016. Aqui, ainda naquele momento também, a reunião que foi realizada e que, fundamentalmente, alguns tribunais que tinham limite, que tinham a previsão de aquisição de bens, que não conseguiram adquirir esses bens, nós remanejamos para outros tribunais. Nesse momento, a gente percebe que a gente começa a juntar o quebra-cabeça aquele arquipélago que a gente via lá, os tribunais, cada um na sua ilha, isoladamente, vivendo a sua realidade particular, o seu ambiente. Nós passamos a pensar orçamento de um modo único na Justiça do Trabalho e trabalhar o orçamento como uma coisa centralizada, como uma ação que é capitaneada, de fato, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não que isso não fosse feito antes, mas é que aquele momento ali representou vamos dizer assim, um momento paradigma para que nós chegássemos nessa forma de gerir orçamento público como temos hoje. Quais foram as medidas protetivas que a gente foi adotando ao longo do tempo em toda a Justiça do Trabalho para nos adequar à nossa realidade? Nós suprimimos postos de trabalho nos contratos de conservação e limpeza, vigilância, redução dos contratos de TI, não renovação de contratos de estágio, contingenciamento de cursos e eventos, vedação de horas extras, redução do horário de funcionamento dos tribunais. Isso aconteceu assim, de forma bastante significativa. Em algumas regiões, nós tivemos que enfrentar ações no CNJ, até no STF, com relação a essa questão da redução do horário. Por quê? As faixas de consumo, né, da energia elétrica, dependendo do horário, elas vão variando e o preço se altera substancialmente. Então, os tribunais faziam de tudo para não entrar nesses horários da faixa de consumo mais alta. E aí nós autorizamos em vários tribunais, outros eles fizeram isso internamente, de readequar o horário de funcionamento. Aqui a fixação de cota mensal de consumo de combustível, incremento do uso de teletrabalho no âmbito do TRT, dos TRTs, sobrestamento de reformas e adaptações de imóveis, priorização no uso de videoconferências e do ambiente virtual, redução dos gastos com serviços postais, consumo de energia, de material, racionalização da atividade de condução de veículos, renegociação dos valores da locação das locações. Aqui nós tivemos uma redução enorme. Para vocês terem uma ideia, teve um contrato de aluguel que o tribunal reduziu em 40 milhões o preço final do aluguel. Imagina, o valor de tudo que ele gastava com aluguel no seu âmbito, ele conseguiu reduzir em 40 milhões de reais. Significa o quê? Que, no mínimo, esses valores
não estavam condizendo com a realidade, né? Porque uma redução desse montante, de certa forma, é assim, quando a gente tem muito, a gente não se preocupa muito, né? Ah, estamos bem, a gente está pagando, está tudo certo e tal. É o que eu falo sempre. Esse momento que a gente vive agora é o momento perfeito para a gente rever nossas concepções internas, para a gente rever aquilo que a gente sempre fez daquele jeito. Será que é a melhor forma de fazer mesmo? Será que é assim que a gente tem que continuar fazendo? Porque, geralmente, quando a gente resolve rever alguma ação, algum procedimento que a gente está executando há muito tempo de um mesmo jeito, você descobre que tem como fazer de forma mais racional, né? Economizando recursos. Adequação, aqui, esse aqui também está dentro da questão do tempo de funcionamento, do horário, né? Redução de ações de marketing, redução das horas extras, preferência na contratação de palestrantes que não demandassem gastos, reduções contratuais em geral. No ano de 2016, nós tivemos a redução de 2.500 postos de terceirização e 2.500 postos de estágio. Então, nós tivemos mais ou menos 5.000 pessoas que trabalhavam para a Justiça do Trabalho e que foram demitidas. E eu percebo, sempre que converso com os presidentes, com os desembargadores que estão conosco lá no Conselho, o quanto é difícil para a Justiça do Trabalho, que é, né, vamos dizer assim, a casa do trabalhador, é onde, por último, o trabalhador pode se socorrer para rever os seus direitos, ela mesma ter que dispensar essas pessoas. Então, assim, nós tínhamos até tribunal que adotou uma calculadora. Se eu reduzir um contrato, por exemplo, de manutenção de elevador, sei lá, alguma coisa assim, se eu não comprar um determinado imóvel, quantos postos de trabalho eu conservo por tomar essa decisão? Então, a calculadora era quantas pessoas eu consigo manter e não demitir, né? Exatamente porque a gente sabia que uma situação que expõe a vulnerabilidade de muitas pessoas. Aqui, eu coloquei essa providência que tomamos mensalmente, porque, desde que estou lá no Conselho, e eu sei que isso já acontecia anteriormente, mas as reuniões mensais do Coleprecor e com os diretores gerais têm sido fundamentais para que a gente adote a padronização necessária para chegarmos à economia de recursos, como temos que fazer. Em relação aos projetos, o CSJT propôs, né, que nós não iniciássemos nada e que a gente, sim, finalizasse tudo aquilo que estava em andamento, que já tinha sido iniciado e que a gente precisava terminar para não entrar naquele rol de obras da União que estão paradas, enfim, que a mídia gosta muito de divulgar. Quais são os temas que estão na pauta do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nesse momento? E aqui é que eu entro mais especificamente para falar com os senhores, tendo feito essa contextualização aí do que a gente vivenciou, como dizem os goianos, para trás mente, de 2015, final de 2015 para cá. Nós estamos hoje pensando em estrutura da Justiça do Trabalho. Essa estrutura que a gente tem hoje é, de fato, a melhor? É a que melhor atende? É aquela que está em condições de dar a resposta mais célere ao jurisdicionado? A questão da administração das pessoas, o controle em seus mais diversos aspectos, né, tanto controle interno quanto controle externo, e a questão orçamentária. E aí, aqui, cada tema desses perpassa o outro, né? E não há necessariamente, vamos dizer assim, o que seja prioritário ou secundário em relação ao outro. É um imbricamento mesmo de todos eles. No que diz respeito à estrutura, hoje nós temos uma grande dicotomia. A aplicação da Resolução 63, no âmbito do CSJT, editada pelo CSJT, que já nasceu com deficiências
desde o início, já veio com essas deficiências, e a aplicação da Resolução 219 do CNJ, que é a famosa resolução de prestígio, né, o primeiro grau de jurisdição, ou de prioridade ao primeiro grau de jurisdição. Qual que foi, agora no início de maio, dia 6 de maio, o presidente, o ministro Brito Pereira, assinou esse ato, criando um grupo de trabalho destinado a atualizar os estudos acerca da padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e de segundo graus. Por que isso? Porque nós temos recebido recorrentemente muitos tribunais relatando da necessidade de fazer alterações e mudanças em sua estrutura interna e da dificuldade que encontram de realizar isso de fato, além dos normativos, né, que tanto do CSJT quanto do CNJ, que eles precisam seguir. E, por conta disso, é que nós editamos esse ato. A proposta é que seja integrado por pessoas, representantes, tanto do primeiro grau de jurisdição, do segundo grau de jurisdição, das áreas administrativas, do próprio TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para que daí venha uma proposta mais condizente com o nosso atual momento, em que a gente vive uma perda muito grande da nossa força de trabalho, né? Um número extremamente significativo de aposentadorias, e nós temos que nos adaptar a essa realidade. Como que a gente vai enfrentar isso? Além de termos uma sensível mudança nos números de ajuizamento das ações, muitas vezes com um congestionamento no segundo grau de jurisdição, outras vezes com um baixíssimo número de ajuizamento. Nós temos tribunais, por exemplo, que evidenciaram varas do trabalho com 59 processos tramitando no ano de 2018. Então, quer dizer, uma vara que tramita 59 processos, esse processo está saindo extremamente caro para nós, né? Porque nós somos servidores bem remunerados, a nossa estrutura é cara, geralmente é uma vara que está localizado num local mais difícil, que você tem que dedicar posto de segurança, posto de limpeza, o aluguel da unidade, você tem que deslocar o oficial de justiça para cumprir, né, os mandados, enfim. Tem toda uma estrutura ali que realmente importa um gasto muito alto. Então, assim, nós temos situações em que há locais em que tudo continua fluindo do mesmo jeito, que não houve grande alteração nos números, e há locais que não, que realmente há uma diferença muito grande. As coisas alteraram a tal ponto de nos levar a olhar novamente para essa nossa estrutura. A questão de pessoal, e aí eu já fico até com medo do colega lá do sindicato, que está lá no fundo. Vai devagar, tá bom? Mas a questão de pessoal hoje também está no nosso radar das maiores preocupações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque nós temos um quadro de magistrados da ordem de 3.600, mais ou menos, com aproximadamente 300 cargos. Talvez esse número tenha se alterado um pouco por conta desse último provimento que fizemos, e aqui ainda não estava atualizado, e de servidores que a gente já conta com aproximadamente, aí, agora, nesse momento, deve ter mais ou menos uns 2.600 cargos vagos na Justiça do Trabalho, para o qual nós não temos lastro orçamentário para nomear. Então, o que acontece? A gente vê que as aposentadorias cada dia aumentam mais e nós não conseguimos repor essa força de trabalho. É por conta de que não temos o cargo? Não. No nosso anexo da lei orçamentária, anexo 5, está lá, a gente lançou a previsão de aproximadamente, a nomeação de aproximadamente 500 servidores. Mas, hoje, nós não temos disponibilidade orçamentária para isso. Aí os senhores poderiam perguntar, mas, puxa, por que vocês lançaram esse número de nomeações no anexo 5 se não tinha disponibilidade orçamentária? Porque nós não contávamos que haveria o reajuste do subsídio,
que impactou no valor que estava disponibilizado para pagamento de pessoal, e ali nós tivemos que fazer frente, então, ao subsídio, porque o auxílio moradia não está na despesa de pessoal, né? Está na despesa de custeio. Então, uma coisa, e além de não cobrir também a questão do subsídio. Então, há muitos fatores, às vezes a gente se prepara, se planeja, faz as coisas conforme é natural, desenrolar natural, mas somos surpreendidos por alguma coisa que acontece no caminho e que muda o curso, né, do nosso planejamento, como aconteceu no final de 2015 com o corte da proposta pelo deputado, como da mesma forma aconteceu aqui também. Sim. Houve um concurso nacional na magistratura, Uhum. essas 306 vagas não foram preenchidas? Não, não foram. Nós nomeamos do concurso da magistratura agora 147 vagas. Então, nós devemos hoje ter a metade disso aí, desembargador, vagos, aproximadamente. 150. Ah, mais ou menos, com certeza. Isso. A gente tem tribunais que estão com apontamento assim bem alto. Os tribunais maiores estão com um número altíssimo de cargos vagos já. Doutora Camila, a senhora? Diferentemente dos servidores, os magistrados têm o acesso a cargos de juiz titular, juiz e desembargador criminal, Uhum. que representam uma alteração da remuneração. Uhum. Há laço orçamentário, saiu aquela notícia do CSJP, fala em cargos em geral. Uhum. Cargos em segundo grau, a rigor, seria a promoção de juiz, porque servidor, na verdade, é alocado numa unidade. Claro. Isso não altera a remuneração do servidor, mas para o juiz altera. Uhum. Há laço orçamentário para esse ano e há laço orçamentário para o próximo ano. Então, vamos ver aqui. Aqui. Está no próximo slide. Perguntou bem na hora. Se a gente não tivesse combinado, não tinha dado tão certo, né? Mas, olha só, sem prejuízo de a Kátia explicar melhor, principalmente depois o pessoal aí das unidades financeiras, tá, orçamentárias, vocês vão me perdoando aqui, mas a minha formação é jurídica e eu vou mostrando essas linhas gerais, até porque, para depois entrar no específico, vocês podem fustigar a doutora Kátia. Enfim, mas como é que está projetada a nossa lei orçamentária? Esse aqui é o PELOA 2020. E no que diz respeito a pessoal, nós estamos com uma projeção para 12 meses da folha de pagamento vigente, acrescida de 13º e do terço constitucional de férias. Mais esses provimentos que foram realizados dos magistrados. Por quê? Porque nós tínhamos o edital lá de 2017 que a gente tinha que cumprir, né? As 132 vagas tinham estimativa. O que significa isso aí? Significa que, para o ano vindouro, os nossos salários estão garantidos mês a mês, os servidores terão direito a um período de férias e os magistrados terão direito a 2 períodos de férias. Quem tiver férias atrasadas, quiser gozar, poderá gozar sem problema, mas não vai receber o terço constitucional. E isso vai ser inscrito, nós vamos reconhecer, devemos, não negamos, e pagaremos assim que pudermos. Sim, Camila. Existe um orçamento, é uma pergunta meio boba, mas é que isso tem gerado uma dúvida entre os magistrados, especialmente, que é, na verdade, o nosso maior saldo de férias. Existe uma caixinha chamada Camila Gabriela Greber Caldas com 2/3? Existe. Então, se alguém tirar 2/3 no primeiro semestre, não vai roubar 1/3 no segundo semestre. Não. Sabe por quê? Cada tribunal vai ter que controlar a vida da Camila, a vida da Teca, a vida de todo mundo aqui. Então, a Camila tem 2 férias, a Camila vai receber 2 períodos de férias. Se a Camila não receber 2 períodos de férias, alguém recebeu e não deveria ter recebido 3 períodos. Tá? Isso está estimado na folha de pagamento. Acontece que quem vai fazer a administração disso é o tribunal, né? Então, o que a própria corregedoria vinha recomendando insistentemente, né, para que os magistrados colocassem os seus períodos de férias em dia. Eu recomendo, inclusive, doutora Camila, a senhora que é diretora aí da Amatra,
que avise os desembargadores, todos que têm um período de férias, que tirem essas férias. Ou então, só em 2021, 2022, que a gente vai poder pagar, né? Acho que até tem tribunal que até mandou uma informação interna aos magistrados, aos servidores, nesse sentido de, olha, previnam-se, né, para não pegar ninguém de surpresa, porque realmente é muito difícil. Vamos lá. Em face da adequação dos limites da emenda constitucional 95, sugere-se a supressão da folha base das despesas de exercícios anteriores, cujo pagamento no presente exercício pode ser realizado. Então, assim, despesas de exercício anterior também não poderão ser realizadas, não poderemos pagar horas extras, não poderemos pagar licença-prêmio indenizada. O pessoal que quer aposentar e que tem licença-prêmio acumulada, enfim, ou antecipa, ou prorroga, ou aposenta e recebe assim que puder, né? A gente estima que em 2021... Sim, gente, o que acontece? Vamos fazer um parêntese aqui. Vamos pensar que nós estamos numa montanha, uma serra. A gente está descendo, 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 desde 2016. Descendo, e em 2020 a gente, pum, bate o fundo do poço. Em 2021, a gente começa a subir, subir, subir. 2022, 2023, a gente vai recuperando lentamente o fôlego. Também não é uma coisa assim, nossa, o mundo vai voltar a ser maravilhoso, a gente vai poder construir e comprar e pagar tudo que tem direito e conseguir um reajuste para os servidores e também para os magistrados, né? Calma aí, vamos devagar. Aumento de benefícios é uma coisa que a gente tem demais. Olha lá o sindicato de novo. Aumento de benefícios, como vocês pedem para reajustar auxílio alimentação, auxílio creche, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem como pagar exatamente a despesa que está hoje na folha. Não tem como reajustar nenhum realzinho para o ano de 2020. Né? Porque nós não temos espaço. Qualquer coisa que mudar daqui para lá, gente, pensem assim, qualquer coisa que se alterar, a gente tem um valor fixo. A gente não tem como fazer mágica. Nós não temos mais aquela possibilidade de pedir, de lutar por emenda constitucional no Congresso, né? Porque como nós temos o limite, não adianta eu ter uma emenda. Ainda que se vote por uma emenda constitucional ao orçamento, eles barram no limite, que está previsto em emenda constitucional. Então, eu não consigo aumentar. É assim, eu tenho 4 bananas. Estava até falando mais cedo, né? Tem 4 bananas. Hã? Ah, não. Então, vamos voltar para 6, que ainda não, né? 4 a gente vai ter ano que vem. Olha, nós temos 6 bananas. E as 6 tem que dar para alimentar todo mundo. Se nascer mais filho aí, nós vamos continuar com 6 bananas. Os outros vão comer menos. Né? Diga. As despesas deram os pretéritos, você está falando em geral ou as que estão em RAP podem ser pagas? As que estão em RAP, da parte de custeio, você diz? Coisas que você reservou, mas você, por exemplo, tem coisas que você tem que pagar referente a dezembro, mas a fatura só veio em janeiro. Porque se for essa despesa continuada, por exemplo, água, energia, né, que você paga de dezembro em janeiro, não tem problema. Por quê? Porque você, quando chegar a dezembro do próximo, você também vai jogar para janeiro, então você se equilibra, é mais ou menos 12 meses ali de despesa, né? O que não pode acontecer, e, na verdade, não é nem o problema não é nem a inscrição em RAP em si, é o pagamento acontecer no exercício subsequente, né? Porque aí eu necessariamente estou prejudicando aquele exercício, eu já entro com menos, sei lá, escrevi 200 mil em RAP, tudo bem, posso escrever, reescrever no final do ano, virar. Mas, se eu pagar, eu tenho menos 200 mil reais para executar naquele ano. Prejudicou meu orçamento já, de largada. O meu exemplo, por exemplo, é do CERP. Tem a pesquisa de CPF e CNPJ. Uhum. E daí eles levam em conta o número de chaves que foram utilizadas em dezembro, mas somando em meados de janeiro para gente. Uhum. Não, mas isso é aquilo que você já está programado com isso, né?
Tanto que no final do ano, no próximo dezembro, vai acontecer isso também. Você vai girar também, sabe? Não tem problema. O maior problema que acontece aí é o pessoal que planeja a aquisição, e às vezes a aquisição fica tardia, ou então um tribunal que vira um pagamento, por exemplo, de reforma, entendeu? E isso sim impacta substancialmente, porque para o ano de 2020 a gente considerou basicamente como base as despesas do grupo GND3. Então, nós estamos contando que investimento é zero em 2020. A gente não vai trabalhar com projetos nem com investimento. Então, se você levar qualquer despesa de 2019 para ser paga em 2020 e que diz respeito a investimento, você vai prejudicar o seu custeio, necessariamente, porque aí você vai ter que tirar daquele valor único e comum que você tem, né? Sim, doutor. Por que há uma melhora a partir de 2021? Porque a partir de 2020, o que acontece? Por que o ano que vem é um ano muito ruim para nós? Porque nós passamos a receber aquele aporte do Poder Executivo, 0,25%, por 3 anos. Nós recebemos 0,25% em 2017, em 2018 e nesse ano, de 2019. Em 2020, nós deixamos de receber esse aporte do Poder Executivo. E, por conta disso, nós temos que reduzir a despesa em mais ou menos 1 bilhão e 700. Isso é muito, mas muito, muito mesmo. Porque a estimativa é de que a gente sobreviva no custeio com mais ou menos 1 bilhão e 400. Então, o corte que vai vir para a manutenção dos tribunais é muito maior do que aquele que a gente vai usar para manter todos os tribunais abertos, né? Só que nós viemos nos preparando, todas essas medidas que foram sendo tomadas ao longo dos anos, essa conscientização constante, levou a que os tribunais tivessem tempo para se adequar. Então, eles foram finalizando obras, eles foram reduzindo contratos, muitos rescindiram alguns contratos mesmo, e aí nós vamos conseguir colocar nossas despesas dentro desse orçamento.